Olá, Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miqueias Castrezzi e eu quero trazer uma palavra de poder para você. Hoje eu quero falar sobre cobertura espiritual. Palavra de poder, com o apóstolo Miqueias Castrezzi. Queridos, eu ainda quero falar um pouquinho a respeito desse livro Cobertura Espiritual de Charles Cruz e eu quero, de uma forma bem sucinta e bem rápida, falar sobre um tema que nós estudamos na Escola Apostólica e Profética INENE do nosso ministério, e eu achei interessante essa expressão, esse capítulo onde fala sobre cobertura espiritual. É bem rapidamente uma pincelada para você entender a importância de você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Os ministros também precisam de cobertura espiritual? Certa vez, um casal de pastores que estavam debaixo da cobertura de uma igreja foi enviado como missionário para a selva amazônica. Eles formaram uma equipe na qual havia um índio convertido, pertencente à tribo que iriam evangelizar. Essa tribo era muito perigosa por serem considerados canibais. Ao chegar, levantaram o acampamento a alguns quilômetros de distância para ficarem em intercessão, observação, esperando o momento em que Deus os mandaria ir até a tribo que era canibal para os evangelizar. Uma noite eles ouviram passos e barulhos, e quando foram ver, toda a tenda que estavam fora cercada pelos índios que, armados, cantavam uma música de ataque. De repente, depois de uns 30 minutos, os índios assustados saíram correndo e foram embora. Passados alguns dias, eles sentiram que Deus os mandara ir ao encontro daquela tribo. Chegando lá, começaram a obra que Deus tinha planejado, que era levar a palavra de salvação para aquele povo. Um dia, o índio convertido que estavam com eles perguntou para a tribo, os índios da tribo, perguntou para eles em sua língua nativa o que tinha acontecido quando estavam cercando a tenda, preparados para atacar aquele grupo de pastores missionários. E de repente saíram correndo desesperados. E foi o que eles responderam assim: nós ficamos terrivelmente assustados com os homens de branco que estavam ao redor da tenda, pois eles eram maiores e mais fortes do que nós. Aquela equipe estava debaixo da cobertura espiritual e foram protegidos por anjos de guerra que cercavam a tenda no dia em que aqueles índios iriam atacá-los. Essa equipe havia sido enviada debaixo da bênção de uma liderança que os cobria em oração, na qual o princípio da autoridade espiritual prevalecia com a unção da proteção divina. O princípio da autoridade espiritual só funciona quando você está debaixo de uma legalidade espiritual, debaixo de um envio apostólico. O que você acaba de ver aqui, já vou continuar falando, mas o que você acaba de ver aqui são pastores que foram preservados a sua saúde física, a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, justamente porque estavam ali correndo risco de morte, porque a tribo era canibal, mas eles estavam ali debaixo de um envio apostólico. O grande problema é que muitas pessoas, elas querem fazer a obra de Deus, mas elas querem fazer a obra de Deus no tempo delas, elas querem fazer a obra de Deus da forma delas, elas querem fazer a obra de Deus da forma com que acham melhor, quando na verdade precisamos ser enviados debaixo de uma voz apostólica, debaixo de um envio apostólico. Quando você segue esse princípio, seguir o princípio de estar debaixo de um envio, segue-se o princípio da proteção divina. Jesus mandava sempre em grupo de 2. Quando ele treina os discípulos e treina e envia os mais, para a obra missionária, sempre ele envia de 2. Em dois. Por quê? Para que um ajude o outro. Nunca há uma independência ministerial. Não existe ninguém independente. Todos nós estamos ligados na videira. As pessoas, elas querem ser independentes. E o próprio nome diz, já atrai uma palavra sobre elas. Aqueles que se acham que são independentes estão fora
de um envio, estão fora de uma palavra de cobertura, porque entrou a arrogância, entrou a prepotência, entrou todas as outras coisas e saiu o Espírito Santo. Hoje em dia tem surgido muitas igrejas e comunidades independentes, e não vejo nenhum mal nisso, desde que estejam cobertos espiritualmente, pois há diferença em ser independente administrativamente e independentes espiritual. Não acredito que uma igreja ou um pastor possa ficar sem cobertura espiritual e dizer que é um pastor de uma igreja independente, pois os pastores também são penas que formam a asa do Espírito Santo. Quando eu digo que existe uma maneira de uma igreja ou um pastor ser dependente de forma administrativa, é que não necessariamente ele precisa estar ligado a uma denominação ou a uma estrutura para administrar a sua igreja, mas espiritualmente todos nós precisamos de ser pastoreados, mesmo os pastores, os bispos, os apóstolos, os missionários, os diáconos ou qualquer membro. Todos precisamos ter alguém que estará nos cobrindo espiritualmente com oração, conselho e até mesmo com exortação em alguns bons momentos. A Bíblia foi escrita para todos nós, sem exceção. Todos devemos ser cumpridores da palavra. Jesus exortava radicalmente os fariseus porque eles ensinavam o povo e não faziam o que ensinavam. Eles eram como sepulcros caiados, que por fora está pintado, muito bonito, mas por dentro abriga tudo que é podre. Como posso pregar sobre submissão na minha igreja se nem eu sou submisso? Pois é, tem muita gente assim. Como posso pregar na minha igreja sobre ofertas e dízimos se nem eu mesmo entrego os meus dízimos à minha cobertura espiritual? Como posso pastorear se nem eu sou pastoreado? Muita gente quer pastorear e não é pastoreado. Muita gente vamos usar a expressão portuguesa, claro, muita gente quer mandar, mas nunca sentou para obedecer. A nossa vida até o final é uma vida de obediência à palavra, à nossa cobertura, ao nosso pastor, à nossa igreja. Isso é princípio de autoridade, isso não se discute com Deus. A turminha lá do Coré, do Datã, do Abirão morreram e as vozes deles estão até hoje clamando no fundo da terra por causa da quebra do princípio da autoridade. Meu irmão, não seja assim. Notamos que precisamos ser como Jesus e seguir o seu exemplo de liderança, ensinando com autoridade, porque ele assim ensinava, pois Jesus ensinava o que ele praticava. E desceu, Lucas 2,51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Jesus era sujeito aos pais. Jesus não era independente. Jesus era sujeito aos pais. Percebemos que Jesus se sujeitou a seus pais e sujeitou-os também às autoridades da época. Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus ensinava com autoridade porque ensinava o que ele mesmo praticava. Tem muitos líderes, muitos aspirantes a líderes, tem muitos membros que fazem motim, muitas pessoas que se rebelam achando que estão ouvindo o Espírito Santo, quando na verdade estão ouvindo o espírito da rebeldia, estão ouvindo Satanás, porque quebra um princípio de autoridade bíblico. O próprio Jesus estava debaixo de uma autoridade, ele entendia esse princípio, e por isso que houve um ministério de sucesso, e por isso que eu e você estamos aqui. E olha que Jesus tinha todo o poder, ele podia estalar o dedo e o mundo virar de ponta cabeça, mas ele entendeu a humanidade, ele entendeu o tempo de serviço dele, ele entendeu o princípio de autoridade, porque ele era um ser espiritual e se tornou um ser humano. O grande problema é que tem seres humanos hoje na igreja que se acham super galácticos. Jesus ensinava com autoridade porque ensinava o que ele mesmo praticava. Devemos seguir o exemplo de Jesus e permitir que nosso ministério seja abençoado, tendo em nossas vidas como ministros,
tendo em nossas vidas como ministros autoridades espirituais, sabendo que para com isso devemos também ter humildade e submissão. Um certo jovem foi pregar numa igreja e quando foi tomar a palavra subiu ao púlpito todo prepotente. Não é muito diferente dos nossos dias, né? Entregou a mensagem e foi uma decepção. Desceu com a cabeça baixa e envergonhado. Um homem que estava ao seu lado lhe disse: se você tivesse subido do jeito que desceu, teria descido como subiu. Vou repetir: se você tivesse subido do jeito que desceu, ou seja, envergonhado, de cabeça baixa, humilde, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como subiu. Se a gente sobe na presença de Deus, humildes, envergonhados por causa do nosso pecado, nós vamos descer cheios da glória e honrados, porque Deus assim fará. Eu sou uma liderança, mas se Ele, o Senhor, não for comigo, eu estou roubado. Você que é uma liderança, você que sobe em algum púlpito, ou o púlpito da vida te coloca para falar de Cristo, suba nesse púlpito, debaixo da humildade, debaixo da graça do Senhor, porque aí você vai descer cheio da glória dele, porque ele se manifestará em você. Lucas 14:11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Na maioria das vezes o nosso problema não é a falta de oração, é a falta de humildade. Pensamos que podemos sair por aí atrás das coisas que queremos sem pedir ajuda ou a opinião de Deus. É algo que acontece automaticamente. Isso é do ser humano caído, isso é da herança adâmica. Fazemos porque queremos, sem pedir a orientação de Deus, sem pedir a direção de Deus. E como ouvimos a direção de Deus muitas vezes? Através de uma liderança, através de uma cobertura, através do teu pastor. Deus vai usar o teu pastor, Deus vai usar o teu apóstolo, Deus pode estar me usando para falar com você. Quantas pessoas casam e depois, quando percebem um erro, vão pedir a Deus pelo marido ou a esposa? Porque não pediram orientação de Deus antes do casamento. Ele teria dito que não era a hora ou não era a pessoa certa. Quantos saem pela manhã à procura de um emprego e voltam desanimados sem ter conseguido nada? Aí oram a Deus e querem saber o porquê não obtiveram sucesso. Qual a razão em não pedir a orientação do Senhor? Isto é falta de humildade. Muitas vezes não é falta de oração, mas a falta de humildade quando achamos que podemos fazer algo sem pedir a orientação e a bênção do Senhor. Agora, sobre submissão. O mundo nos ensina uma definição de autoridade e submissão, mas como cristãos, vamos ficar com a palavra da verdade, que é o nosso escudo, com o qual podemos guerrear e nos defender de toda seta que voa de dia, de toda peste que anda na escuridão e toda mortandade que assola ao meio-dia. Romanos, capítulo de número 13, verso 1 e 2 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele, o Senhor, estabelecidas. Consequentemente, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o próprio Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Para termos autoridade espiritual contra o inimigo e as suas armas, precisamos aprender a ser submissos. No Evangelho de Lucas 7, capítulo de 1 a 10, você verá um homem que teve fé porque praticava o processo de submissão e autoridade. Este homem pediu que Jesus curasse seu servo, mas disse a ele que não precisava ir até a sua casa, que bastava uma palavra de Jesus e o servo seria curado. Jesus viu sua atitude e disse assim: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Aquele homem era um centurião, uma espécie de capitão de 100 homens, que comparou a autoridade que possuía como centurião com a autoridade que Jesus tinha para curar. Jesus: eu sou homem sujeito à autoridade com um soldado sobre o meu comando, ele disse para Jesus. Naquele momento, ele mostrou sua fé no poder das palavras de Jesus.
Para ser centurião, aquele homem tinha que ser submisso, porque jamais em uma instituição militar alguém permanece e se promove sem ser submisso. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, evitando greves e revoluções, que só dão em badernas e rebeliões. Como está escrito no nosso escudo, que é a Bíblia, em 1 Samuel 15:23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Apocalipse 21:8, mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, estamos remetendo que feitiçaria é rebelião, e rebelião é igual a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde em enxofre, esta será a segunda morte. Portanto, se a rebelião é como o pecado de feitiçaria e praticantes de feitiçaria têm o seu lugar no lago de fogo que arde em enxofre, então é para lá que vão os rebeldes, os que provocam a rebelião nas igrejas, nos estados, nas escolas, nos lares, enfim, rebelião de qualquer tipo e de qualquer gênero. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia, não é nem o autor do livro, nem o apóstolo que está dizendo, é a palavra que está dizendo. Se queremos guerrear e sermos vencedores, agradar a Deus com a nossa fé, precisamos praticá-la como o centurião de Cafarnaum, pelos princípios da submissão. Praticando esse processo, você terá autoridade espiritual em sua vida, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É a promessa para aqueles que praticam a palavra da verdade, que é o escudo forte, e não deixará mal nenhum atacar sua vida, nem praga alguma chegar na tua tenda. Em outras palavras, que você nunca caia na rebelião, que você aprenda a ser humilde, a ser submisso, porque são chaves de um bom filho para uma progressão da sua cobertura. Sua cobertura espiritual é uma cobertura que deve abençoá-lo, é uma cobertura que deve exortá-lo, é uma cobertura que deve motivá-lo, mas é uma cobertura que precisa entender o teu papel de submissão. Você é submisso, meu irmão? Você é humilde para ouvir a voz do teu pastor? Você é submisso para ouvir a voz de Deus? Você é submisso e humilde para agir como Deus deseja que você haja? Ou você é prepotente, como a história que nós lemos do pregador que subiu cheio de si e desceu totalmente envergonhado, porque não houve a presença de Deus, não houve, aliás, foi um fiasco a pregação dele, porque toda vez que você sobe, achando que você é alguma coisa, você desce envergonhado, porque Deus humilha aqueles que são orgulhosos, mas Deus exalta aqueles que são simples, aqueles que são humildes, aqueles que têm no coração a verdade da humildade e da submissão em Cristo Jesus. Que essa palavra de poder seja restauradora para o teu entendimento, para o teu intelecto, para a tua vida e para o teu posicionamento. Se até agora você foi um rebelde, peça desculpa ao teu pastor, à tua liderança, peça perdão ao Senhor Jesus. Se preciso for, peça perdão até à igreja aonde você causou a rebelião. Se conserte, porque ainda há tempo de você viver a graça de Deus. Ainda estamos debaixo de uma palavra de bênção de Deus, de justiça de Deus. Não caia no juízo do Eterno, porque o juízo do Eterno não tem escapatória. O juízo de Deus acontecerá sobre a vida daqueles que são como feiticeiros, que são rebeldes. Que a graça do Senhor seja sobre tua vida, que o poder de Deus manifeste cada dia na tua vida, na tua casa, na tua família, porque há uma glória a ser manifestada aonde você for. Que a unção do Eterno Deus seja sobre todo o teu caminhar, em nome de Jesus, que essa palavra de poder mude o teu entendimento. Shalom de Cristo para você. Palavra de poder, com o apóstolo Miqueias Castrilli.